Então vamos retomar, né? Vamos falar sobre a expiação como sendo um dos tipos de reencarnação, né? Um dos motivos para estarmos aqui, a expiação. Eu fiz um estudo, fiz anotações, então eu vou ler e vou ler as minhas anotações e depois vamos conversar sobre elas. Eu entendo que fomos criados simples e ignorantes, sem conhecimento algum, né? Desde a nossa primeira encarnação. Essa ignorância original não é um estado de maldade. Veja bem, o ser ignorante não significa ser mal. Ser ignorante é não ter conhecimento, né? Eu trabalho com informática e sou ignorante em medicina, por exemplo. Então não sou mal, simplesmente não tenho conhecimento, né? Sou ignorante desse conhecimento sobre o corpo humano, sobre a medicina. Assim como tenho ignorância de muitas técnicas de construção, não sou formado em engenharia civil nem em arquitetura. Então, precisamos entender bem que a palavra ignorância, quando dita aqui no Livro dos Espíritos, não quer dizer maldade, mas sim a ausência de conhecimento, tá? Então, vou ler novamente. A ignorância original não é um estado de maldade, mas de inocência e de falta de conhecimento. Ao longo de várias encarnações, acumulamos conhecimento, nos tornamos mais e mais inteligentes. Mas ser inteligente não nos torna um sábio. E apenas após várias vivências, passamos a usar este conhecimento, esta inteligência com sabedoria. Em cada existência, né, ou seja, cada reencarnação, nos tornamos mais inteligentes e nos diferenciamos de algumas pessoas que ainda estão estagnadas na falta de conhecimento, ou seja, na ignorância. Neste momento, temos que ter bom caráter, ou estamos fadados ao orgulho, à inveja, à avareza, à covardia, à preguiça, à intemperança, à injustiça, à maledicência. Estes são alguns exemplos de vicissitudes, de vícios, de comportamento a que estamos sujeitos ao longo de nossas várias vidas, de nossas várias reencarnações. É complicado, né? Quer dizer que a gente aprende, deixa de ser ignorante, passa a ter uma inteligência, mas se nós não tivermos um bom caráter, moral, tendo muito dinheiro, quer dizer, tenho muito conhecimento, tenho inteligência, ganho muito dinheiro com isso, e se eu não tiver uma boa orientação, eu posso usar, ou esse dinheiro, essa riqueza me sobe para a cabeça e começo a tratar as pessoas de forma errada, começo a ter inveja das pessoas que têm mais do que eu tenho, começo a maltratar as pessoas que têm menos, né, citei várias situações, né, covardia, avareza, inveja, preguiça, intemperança, né, ser muito irritadiço, né, a maledicência, começa a falar mal dos outros. Então, esses comportamentos que nós temos errados é complexo. E muitas vezes não percebemos que estamos fazendo errado, né? Foi o que eu comentei na aula anterior. Muitas vezes algo que nós achamos correto hoje, que é o certo,
não levamos em consideração várias situações e nos achamos os donos da razão. E muitas vezes demoramos muito para perceber isso. Às vezes percebemos só depois da morte do nosso corpo, quando voltamos, né, para a pátria espiritual, vamos para o outro lado, como dizem nossos amigos espirituais, quando estamos do lado de lá, percebemos, descobrimos que aquilo que fizemos, que achávamos correto, não era nada correto. Então, Deus, em sua sabedoria, nos dá a dádiva da reencarnação, quantas forem necessárias, para que possamos refletir, perceber, controlar nossas vontades errôneas, nossos vícios. Nossos vícios não só, vou repetir, não só vícios, bebida, fumo, drogas, mas vícios de comportamento, né? A maledicência é um vício, né? Ficar falando mal dos outros, o vício da gula, né? A comida nos dá prazer, e quando estamos tristes ou muito ansiosos, comemos demais. Então são várias as vicissitudes, não somente as drogas ilícitas, né? Ou as lícitas, né? Que seriam as bebidas, o fumo. Muitas vezes passamos uma encarnação inteira, ou até mesmo várias encarnações, cometendo os mesmos erros. Cabe a cada um de nós a reflexão e, com isso, a percepção de nossas falhas. Ninguém vai poder fazer por nós. Nós temos que perceber. Passando a perceber nossas más tendências, os nossos vícios, devemos trabalhar para conseguir ter controle sobre elas. Quando finalmente entendemos e temos controle sobre essas vicissitudes, esses vícios, evitamos automaticamente recair no erro. Passamos a ter a intuição do que é certo e do que é errado. Intuição. Essa intuição passa a fazer parte de nós, fica gravada em nossa consciência, fica gravado em nosso espírito e passa a nos acompanhar em todas as nossas encarnações. Então, quando sabemos, temos consciência, se repetimos o erro, aí já é uma maldade, né? Ao término de uma encarnação, com a morte do corpo, temos a oportunidade de rever nossos acertos e nossos erros. Fica gravado em nossa consciência. Desculpa. Essa oportunidade de rever nossos acertos e erros e suas consequências pode ser rápida ou pode ser demorada. Às vezes nem temos a chance de reviver tudo isso e nos avaliarmos, estando do lado de lá. Ficamos ainda, depois da morte do corpo, presos aos nossos vícios. E para começar a perceber, muitas vezes passamos por várias encarnações. Mas tudo depende de nós mesmos. Ficamos felizes com os acertos, mas sofremos com os erros. Normalmente, os erros que cometemos impactam na vida daqueles que mais amamos. Sofremos com isso. E esse sofrimento fica registrado em nossa consciência. Através da reencarnação, temos a oportunidade de expiar, de nos redimir e então melhorar. Então, uma reencarnação onde nós temos um objetivo de expiar
né, de nos redimir de erros que cometemos, às vezes nessa própria vida, né, não são erros passados. Quando temos a oportunidade de nos redimir e conseguimos pelo menos perceber, né, às vezes não conseguimos o perdão nessa, das pessoas para quem fizemos o mal, esse mal que não sabíamos que era mal, né? Podemos depois citar alguns casos, vamos conversar sobre o assunto. Mas são situações diversas. Vocês podem ter certeza que hoje entendemos como correto, é o certo, e depois de refletir ou ter passado pelas experiências da vida, com o tempo percebemos que não era certo, não. Eu tinha uma visão errada. Nossa, o que que eu fiz? Não. Então, pessoas que amamos, que magoamos, ou mesmo pessoas desconhecidas, né, que tentamos entender hoje, nossa, por que essa pessoa quer se vingar de mim? Às vezes são coisas que nós não percebemos. Fizemos coisas que para nós era certo, e para essa pessoa não é. Às vezes o erro na interpretação é nossa, ou pode ser dessa outra pessoa, mas é algo que todos temos que entender e em algum momento vamos espiar, né? Vamos ter a chance de nos redimir, está bem? Mas veja bem, isso não é um castigo de Deus, é uma oportunidade para que a gente consiga o perdão daqueles que ferimos, né, por ato ou pensamento. Né? Através da reencarnação temos a chance de esquecer nossos erros passados e muitas vezes pessoas que têm um ódio mortal de nós nessa vida está conosco como um amigo, como um irmão, como um parente próximo e no relacionamento de amor nessa encarnação conseguimos nos redimir, né? Tanto aquele que buscava vingança, quanto aquele que cometeu o erro, tem a chance de se redimir, sem ter que passar por grandes desafios, como se fosse um castigo. Então, espero que vocês tenham entendido a questão da expiação. Eu reforço, não confundam como pecado e castigo, que é uma ideia muito enraizada em nossa sociedade, devido à religião que se impôs durante muitos e muitos anos, né? Na Umbanda temos uma visão mais diferente, temos uma visão diferente, né? Não entendemos a questão do pecado, né? De termos que pagar por isso. Não, é uma questão de entender, de compreender, de ser perdoado, de nos perdoarmos a nós mesmos, né? Nós temos que nos perdoar pelos erros de outras vidas, pelos erros que cometemos nessa vida mesmo. E para isso o processo é difícil, é doloroso aceitar que erramos. Eu não vou ficar citando situações minhas, mas o que eu posso dizer é que me arrependo de muita coisa que eu fiz nessa encarnação. E peço a Deus que esses erros possam ser perdoados por aquelas pessoas a quem eu fiz mal, né, que eu percebi hoje o quanto às vezes eu não fui justo ou fui crítico demais,
né? Afinal de contas, como diz Jesus em uma de suas histórias, atire a primeira, atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Então, quem somos nós para estarmos julgando, né? Se não foi nessa vida, em outra, podemos ter errado tanto quanto outros. A visão de Jesus não era daquela encarnação, mas sim de toda uma história de séculos, de milênios, de encarnações, de erros, acertos. Então temos que ter, sim, paciência, tolerância, temos que perdoar, por mais difícil que seja, refletir, refletir, refletir. O que levou aquelas pessoas que nos magoam, que nos magoaram, a fazer aquilo que se fazem? Às vezes é inexplicável, mas sim, existe uma explicação e temos que saber perdoar, né? Porque também precisamos ser perdoados. Isso está em nossa oração, né, no Pai Nosso. Então não adianta também ficar rezando o Pai Nosso e não pensar nessas palavras, né, onde temos que perdoar e sempre estamos pedindo perdão. Queremos o perdão. Então, graças a Deus, temos a dádiva da reencarnação. Pois muitas vezes não percebemos nossos erros. Muito bem, então falamos sobre a expiação e agora vamos falar sobre a missão, né? Então, muitas vezes temos uma missão, sim, nessa encarnação. Eu falo, nossa, mas eu não sou Chico Xavier, não sou Divaldo Franco, não sou Madre Teresa de Calcutá, não sou Jesus. Como assim eu tenho uma missão? Temos uma missão como filhos, como pais, como companheiro, né? Sendo marido, sendo esposa, tios. Nossa, podemos ter uma missão com tantos. E essa missão, né, nós, a partir do momento que adquirimos conhecimento, aprendemos a utilizar este conhecimento com sabedoria, nós temos a missão, em todas as encarnações, de estarmos auxiliando aqueles que ainda não perceberam. Temos a missão de termos tolerância, termos compaixão, não? Então, eu fiz aqui algumas anotações, eu vou ler, não? Quando já acumulamos conhecimento e sabemos utilizá-lo com sabedoria, devemos auxiliar aqueles que ainda estão no erro, na ignorância. Ao encarnarmos, assumimos responsabilidades conosco, com o grupo familiar e com a sociedade. Ou seja, além de nos aprimorarmos, temos responsabilidade para com nossos familiares e também com a comunidade, né? Falamos sobre isso na expiação. As pessoas que vivem conosco, que estão conosco nas ruas, no trabalho, né? Mesmo dentro de supermercado, no cinema. São as pessoas com quem nós passamos a nossa encarnação. Um exemplo básico é como os filhos veem em seus pais um exemplo a ser seguido. Assim como os pais podem perceber atitudes que achavam corretas ao serem criticados pelos filhos. Porque os filhos, estando na escola, muitas vezes adquirem um conhecimento que não vem de casa. E ao ver os pais errando, eles criticam. Todos nós passamos por isso
imagino que no papel de pais ou de filhos, né? Também atuando na difusão do conhecimento, né? No trabalho, quando nós ensinamos um colega ou uma pessoa que está ainda no cargo como iniciante, um aprendiz, quando nós estamos ensinando, nós temos aí uma missão. Então temos que trabalhar de forma digna, né? Podemos estar administrando uma empresa, administrando uma cidade, o estado, o país. Temos a missão de influenciar positivamente as pessoas em nossa sociedade. Infelizmente, não vemos tanto isso, né, nos nossos políticos, mas não vem ao caso. Nossa missão é de progredir moralmente e consecutivamente espiritualmente, né, além, lógico, de intelectualmente, né? Quando usamos essa intelectualidade, esse conhecimento de forma correta, com bom caráter, com caridade, eu entendo que essa inteligência, esse conhecimento se torna sabedoria. E assim podemos levar o progresso às pessoas de nosso convívio e que estão conosco em nossa sociedade. Então essa missão pode ser algo grandioso, como Chico, como Divaldo, né? Mesmo Chico, eu lembro que ele tinha vergonha e gostava de sua peruquinha, né? Ele usava uma peruca, então ele tinha ali uma vaidade, né? Que era algo pequeno, mas que também, sim, é algo que temos que espiar, né? Nos desapegar, é orgulho. Lógico que perto daquilo que ele fez, todo mundo pensa, né? Ah, coisinha pequena, deixa pra lá. Mas tenho certeza que ele mesmo deve ter se incomodado nos seus momentos de reflexão. Ah, mas não podemos nos perder. A vaidade dentro de um limite razoável, a ambição, todos são motivadores, são coisas positivas, né? Apenas temos que aprender a nos controlar para não nos perdermos nessas questões e isso se tornar um vício, algo negativo, né? Que aí começa a alimentar a inveja, né? Outras coisas erradas. Então, sim, toda encarnação, ela também, além de expiar, né, de nos redimir, temos sim que pensar nela como uma missão, né, por mais pequena que seja. Sempre estamos sendo utilizados como exemplos positivos ou negativos para nossos filhos, sobrinhos, netos. Então, temos sim a missão, né, mesmo que não seja algo a nível nacional, a nível mundial, mesmo dentro da nossa comunidade menor, nosso bairro, as pessoas se espelham naqueles que fazem coisas boas, alguns seguem aqueles que fazem coisas erradas, mas de todo jeito estamos sempre influenciando pessoas e sendo influenciados, né? Então essa missão, sim, ela existe e não importa o tamanho dela. Temos que estar sempre pensando nisso. Então fechamos a questão da encarnação, né, analisando a questão da expiação e da missão, né, dentro do contexto da resposta dada pelos espíritos para Allan Kardec. Saravá, saravá, saravá.